Muito bom. Iniciando então, né, mais um trabalho, mais um projeto. Quero inicialmente agradecer a confiança de vocês, né, na nossa proposta. Esta é a segunda turma que a gente está fazendo, aplicando esse programa, e nós tivemos uma avaliação muito positiva da primeira turma, e isso nos motivou a não demorar muito para lançar a segunda. E então, muito feliz de poder estar fazendo esse trabalho. Tem pessoas aqui que já têm formação em constelações, e tem pessoas que eu ainda não sei, não tive tempo de conhecer muito bem, mas o importante é ficar claro que esse curso de apenas 5 encontros, na verdade tem um sexto encontro, que é um bônus. Ele destina-se a leigos. A gente não tem o objetivo aqui de, vamos dizer, de formar pessoas. O objetivo desse curso é dar recursos da constelação, da metodologia, da filosofia, dos princípios da visão sistêmica do Bert Hellinger, para que pais e mães possam contar com esses recursos na, no trato, no trabalho de educar, de orientar, né, de acompanhar seus filhos. Ele é bom para quem é avô, avó, e também para quem ainda não tem filhos, mas pretende tê-los, né? E acredito que seja útil também para pessoas que, de alguma maneira, trabalhem com crianças, trabalhem com famílias, né? Educadores, por exemplo, mas nós ainda estamos desbravando, né, os primeiros movimentos que a gente está fazendo com esse conteúdo, que, assim, de todas as possibilidades que as constelações têm de contribuir para a vida das pessoas, esse assunto de pais e filhos é um que sempre me entusiasmou, sempre me motivou, e de uns tempos para cá, eu venho pensando em como fazer para permitir que isso chegue a mais pessoas, né? Então, algumas coisas básicas que eu quero combinar com vocês é que, é, na medida do possível, esse curso é para atender aquilo que o grupo demandar dentro das nossas possibilidades, tá? Nós não vamos fazer constelações durante essas aulas, e, eventualmente, algumas coisas muito específicas, muito particulares ou muito, assim, graves que possam surgir em termos de momento, né? Eu posso até recomendar para alguém uma constelação, mas esse curso também não tem o objetivo de vender constelação, tá? O objetivo realmente é entregar recursos para que os pais possam ter melhores resultados no trabalho com seus filhos, tá? É, Bom, dito isso, eu quero, assim, só pedir rapidamente, seja pelo chat ou seja falando mesmo, que vocês que estão já presentes aqui, digam se vocês estão aqui porque têm filhos, porque têm netos, ou porque trabalham com pessoas. Por que você está aqui, Amara? Eu estou aqui porque eu tenho filhos. Um filho de 6 anos, uma filha de 23 e... Ah, ele fez 7. E também trabalho com famílias, mas principalmente por conta da minha família. Legal. Beleza. José Vieira? O motivo de eu estar querendo fazer o curso é porque eu tenho filhos. Beleza. Muito bem. A Isa está dizendo, filho de 4 e de 1 ano. E o Luiz Carlos?
Eu estou fazendo o curso mais porque eu trabalho com crianças. Sim, senhor. A Marina e Cauê? E um dia posso ser avô. Ah, muito bem. Eu tenho uma de 2 e 9. Eu tenho uma de 3 e 4 meses. Muito bem. E a Thaís e o Carlos? Sim, para nossa família, né? Temos Clara de 13 anos e Bernardo de 11 anos. E a Nanda? Eu tenho filho, tenho Davi de 1 ano e 10 meses, fazendo aí para aprimorar, que a gente está querendo aumentar a família também. Eita, gente corajosa. Muito bem. Legal. Angélica? Tenho 2 filhos, um de 25, uma de 12, e eu sempre gosto de ouvir o Almir, sempre aprendo. Legal. A Helenice e o Wagner? Boa noite, Almir. Eu tenho um filho de 26 já, né? Mas principalmente pelo trabalho que eu estou desenvolvendo agora, começando a desenvolver com mães. Muito bom. Então, vamos lá, minha gente. Eu quero realmente fazer todo o possível para contribuir com os objetivos de vocês e vamos aproveitar o tempo, tá bom? O nosso grupo de WhatsApp, ele é um prolongamento disso aqui. Então, a partir do que a gente conversar aqui, certamente haverão indicações de alguns livros, de algumas leituras de obras do Bert Hellinger ou de algum outro constelador, dependendo de para onde for o nosso assunto, né? E, enfim, poderemos ter perguntas para fazer entre uma aula e outra, poderemos ter comentários a fazer, contribuições de vocês que também estão aí estudando o tema, né? E por isso, a partir de agora, e pelas próximas 5 semanas e mais uma aula bônus, nós vamos estar interagindo, eu espero que de uma maneira bastante produtiva, tá? Então, vamos lá. Primeiro, contextualizando, né? Pessoas que talvez estejam vendo ou não estão aqui hoje, poderão ver, né? Tudo que a gente vai falar aqui durante as aulas, durante nossos encontros, está ligado ao pensamento e à metodologia sistematizada pelo Bert Hellinger, que é chamada de constelação sistêmica familiar, que fundamentalmente está dentro do guarda-chuva das terapias sistêmicas ou do pensamento sistêmico, que vê o ser humano como uma vida que está ligada a um contexto, né? Nós nascemos do encontro de um homem com uma mulher e temos uma história familiar. Quando a gente olha com o olhar sistêmico, com o olhar das constelações, nós olhamos para o indivíduo no seu contexto. E na visão das constelações, esse contexto não se resume à família, ao núcleo familiar onde a pessoa nasceu, mas também a história até mesmo ancestral dessa família que veio passando a vida para frente, né, transmitindo a vida, geração após geração, e com isso veio transmitindo também uma série de vivências, verdades, eventos, acontecimentos marcantes, e com isso nós temos em nós uma história que é muito antiga e que a maior parte dela é desconhecida para nós, mas que a constelação é uma metodologia
que procura contribuir para a vida das pessoas, levando isso em conta, esse contexto imediato, assim, né? A família onde eu nasci, mas também o contexto mais arcaico, mais antigo, né? As gerações que precederam a geração atual. Então, o que eu vou falar ao longo desse tempo e as respostas que eu vou poder dar, elas estão baseadas em aquilo que eu pude absorver, né, em 21 anos de contato com as constelações, desde que eu comecei e com as vivências que eu tive, os cursos que eu fiz, e todo esse contato com, hoje em dia, são milhares de casos que eu atendi, e também alunos, né, desde 2015, junto com 2 amigos e parceiros, nós oferecemos o curso de formação de constelações e estamos aí abrindo a turma de número 38 ao longo desses 15 anos. Então, é um assunto que eu gosto, que eu estudo frequentemente e que eu sempre estou descobrindo algumas coisas, né? Sempre estou me surpreendendo, né? E então, vamos lá, entrando no conteúdo da aula de hoje, e, assim, passei muito rapidinho, né, pelo nome do Bert Hellinger e pela maneira como nós, consteladores, olhamos para a vida, né, essa visão sistêmica, mas tem muita coisa que eu posso esclarecer, tem muitas coisas que podem ser melhor explicadas e detalhadas, então fiquem à vontade, seja lá pelo grupo do WhatsApp ou no particular, se vocês quiserem saber mais coisas, indicações de leituras e tal, tem muita coisa que eu posso indicar para vocês, né, para quem precisar, tá bom? Então, rapidamente, passando pelo nosso programa. A nossa aula de hoje chama O Amor e a Ordem a Serviço da Vida. A aula da próxima semana, o encontro do casal. Depois vem o olhar da criança e a força do vínculo. Depois, recursos para lidar com crianças difíceis, enteados, adoções e abortos. E a nossa aula bônus, que se eu fosse vocês eu não perderia, que o nome é A Bola Dourada. Nós vamos trabalhar com alguns recursos extras da constelação que tratam de, vamos dizer, nos colocar diante de nossos filhos, preparando um legado para eles, né? Então, é esse o programa. E vamos começar, então, com o amor e a ordem a serviço da vida. E do jeito que eu gosto, né, de aproveitar o nosso tempo, a qualquer momento que você tiver necessidade de perguntar alguma coisa, tem uma mãozinha que fica ali no menu, ali embaixo, é só você clicar ali, ó, que vai levantar uma mãozinha, tá vendo? Você pode fazer isso, ou pode simplesmente ligar o microfone e chamar meu nome, né? Eu me chamo Almir, sou filho do seu Alberto e da dona Dinorá, sou casado com a Cici há 42 anos que nós estamos juntos, e temos 3 filhos, e 3 noras, e 3 netos. Então, é isso. Vamos lá. O amor e a ordem a serviço da vida. Começando pelo começo. O Bert Hellinger ensina que existem 2 forças que sustentam a vida e que influem, interferem ou moldam a maneira como a vida é vivida. A primeira delas é o amor. O amor não como sentimento, o amor como uma força espiritual, e que, quando nos toca, ela se transforma num sentimento. Mas o nível que ele coloca o amor para mostrar como
um dos dois pilares que sustentam a vida é de uma força espiritual. Ele tem até uma expressão que ele usa como sendo o amor do espírito, que ele define como um amor absoluto que vem de uma força que ele chama força criativa para todos, igualmente, para todos, sem distinção. Eu preciso só fazer um parênteses, né? O Bert Hellinger, ele foi sacerdote na Igreja Católica por 20 anos, e quando ele começou o trabalho dele na área das terapias, ele teve uma preocupação em que a constelação não fosse confundida com alguma seita ou alguma coisa com um caráter religioso. Então, ele encontrou algumas maneiras de denominar isso que nós podemos entender como sendo a origem da vida. O que eu posso dizer, nas concepções de como a vida funciona, o Bert Hellinger é uma daquelas pessoas que acham que o universo é organizado, que a vida foi pensada antes de ser vivida. E, portanto, não é daquela turma que acha que o universo é um caos, que a vida é um acidente de percurso e que, de repente, determinadas moléculas de carbono começaram a se organizar de uma determinada maneira e a vida aconteceu. Para o Bert Hellinger e para muitos e muitos filósofos, principalmente esses que têm essa visão sistêmica da vida, eu poderia citar muitos aqui, a ideia de que o universo segue um planejamento, vamos dizer assim, nos seus movimentos, tá? E o amor e a ordem, eles atuam juntos a serviço da vida. A ordem precede o amor, a ordem serve ao amor. E isso começa, vamos dizer, para nós, a parte que nos interessa mais nesse curso, começa na concepção. A concepção é o único momento em que duas células se integram e se dissolvem, formando uma única célula. A partir desse movimento de dois se transformar em um, todo o resto do movimento são células se multiplicando, até que forme-se aquilo que um dia passei a ser eu, né? A criança que eu fui ao nascer. Então, aí existe já um movimento que alguma coisa muito especial definiu que era a hora de uma criança ser concebida. Acontecem diariamente no mundo, talvez bilhões, né, de relações sexuais que não resultam em nenhuma nova vida. E existem outras que resultam em uma nova vida. Para o Bert Hellinger, isso não é uma coincidência, não é não é fortuito, não é aleatório. Então, existe alguma coisa que, vamos dizer, impulsionou meus pais, um em direção ao outro, para que eu pudesse estar aqui, né? Isso é uma coisa que nós vamos, ao longo do tempo, refletir sobre isso, mas é importante que eu dissesse logo de início, porque isso define um pouco, né, a constelação, então, e o seu criador, né, seu professor, o mestre dos consteladores, ele define a vida como um movimento organizado, tá? Portanto, todos os movimentos da vida estão certos, mesmo que a gente não compreenda como é que aquilo, por que é que aquilo, o que significa aquilo, ou aquilo, ou aquilo, mas não existe
nenhum movimento da vida que gerou vida, que seja um equívoco, ou uma distração, ou, sei lá, uma boa sorte, ou uma má sorte, ou uma sorte qualquer, tá? Muito bem. Então, como é que funciona o amor e a ordem? O Bert, para explicar isso, ele usa algumas imagens. Uma delas é a imagem de um rio. O rio, a vida é como um rio, a vida é um fluxo. E nesse rio, o amor é a água e a ordem são as margens que definem o fluxo. As margens é que definem o curso do rio, a velocidade e, enfim, atuando juntos, nos proporcionam a visão de um rio, né? A outra imagem que ele usa, ele diz que o amor é a água e a ordem é o jarro que a contém. Então, sendo redundante, né? A ordem, ela organiza, lógico, o amor, tá? E aí, a coisa mais significativa, talvez, da base do trabalho das constelações, foram alguns movimentos que acontecem em todos os sistemas familiares. Existe algumas leis, ou o que ele chamou de ordens do amor, que estão presentes em todos os sistemas humanos. E são três: é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio, ou o chamado dar e receber. O pertencimento, ele diz basicamente o seguinte: toda a vida, toda a manifestação da vida, todas as crianças que nascem, mas também os não nascidos, né? Se houve uma concepção, se um óvulo foi fecundado e um movimento da vida começou, aquela vida tem um lugar no sistema ao qual ela pertence. Então, na família que cada um de nós tem, na sua família de origem, todos os filhos, nascidos ou não nascidos, têm um lugar. Assim como também, obviamente, o pai e a mãe daquela família, né? Que é com eles que começou a família, né? A família, assim, o núcleo familiar, tá certo? Então, a princípio, todos têm o direito de pertencer, mesmo aqueles que, por qualquer razão, tenham atitudes ou façam escolhas que, vamos dizer, os levem a não serem considerados, não serem lembrados ou serem injustiçados por qualquer razão. Mas o que nós vamos ver é que para que o sistema possa, a vida nesse sistema possa fluir com força, com plenitude, com prosperidade, com abundância, todos precisam ser, de alguma maneira, pelo menos lembrados, tá? A segunda ordem do amor é a da hierarquia, que diz, basicamente, vocês vão ver que essas ordens elas são muito simples, elas são muito, assim, singelas mesmo, né? Mas nós vamos ver como, quando isso não é respeitado, como deixa consequências, né? A ordem que nós chamamos de hierarquia, ela diz o quê? Que quem nasceu antes tem precedência. E quem nasceu antes, portanto, de uma geração anterior,
serve às gerações mais novas. Então, os meus avós serviram e permitiram que a minha mãe se desenvolvesse da criança que ela foi até a vida adulta. Então, passaram a vida para minha mãe e a minha mãe passou a minha vida para mim. Então, se a gente olhar tanto para frente quanto para trás, nós vamos ver que essa hierarquia se manifesta geração após geração ao longo de muitas gerações. Desde a origem da vida, qualquer que seja a sua crença, o seu conceito de qual é a origem da vida, mas ela vem para mim e vem para cada um de nós de muito longe. E o que nós recebemos, nós levamos conosco, uma partezinha disso, bem pequena, nós temos consciência disso, mas a imensa maior parte daquilo que nós trazemos como herança da nossa ancestralidade, ela não é consciente para nós. Existem grandes influências exercidas por meu pai, por minha mãe, sobre mim, mas existem importantíssimas influências que vêm de muito longe, às vezes, do meu avô, do meu bisavô, ou às vezes muito lá de trás ainda, e que estão em mim, estão comigo, e que foram sendo passadas geração após geração até chegar em mim, e de mim para os meus filhos, dos meus filhos para os meus netos, e assim, esse rio da vida que a gente mostrou, né, no início, a primeira imagem, segue seu curso, né? Então, a hierarquia diz isso, e basicamente isso se traduz no seguinte: os mais velhos, ou as gerações anteriores, elas predominantemente dão, e as gerações mais novas predominantemente recebem. E assim é de nós para os nossos filhos. Nós damos e eles recebem. Como eu disse, né? Mais uma vez, é uma ordem bastante singela, não tem nada de muito elaborado intelectualmente, mas nós vamos perceber o quanto naqueles sistemas onde existem problemas em relação a essas ordens, ou as respectivas desordens, o quanto isso pode acarretar dificuldades, tanto para o equilíbrio da geração atual, quanto da próxima geração, tá? A terceira ordem do amor é do equilíbrio, ou do dar e receber, que funciona de maneiras diferentes quando nós estamos falando de iguais. Quando nós estamos falando de um casal, por exemplo, dos que estão com a câmera aberta aqui, eu estou vendo a Thaís e o Carlos, ou o Carlos e a Thaís. Entre eles dois, agora eu estou vendo também a Marina e o Cauê. Entre o casal, a troca de dar e receber é de igual para igual. É mais ou menos como brincar de gangorra. Tem hora que eu faço uma forcinha, ela se solta, aí ela volta, faz uma forcinha, e assim a gente compartilha pequenas e grandes vivências numa troca constante. Por exemplo, eu hoje estou dando aula, estou trabalhando aqui com vocês, e a minha esposa está lá lendo, estudando alguma coisa, mas antes da aula ela me preparou um chá, porque eu ia trabalhar, né? Então ela veio me dar alguma coisa, e assim a vida é feita de pequenos movimentos desse tipo, né? Do dar e receber. E existem grandes movimentos também presentes na vida de um casal. Por exemplo, o maior exemplo são os filhos, mas existem outros grandes acontecimentos que envolvem esse equilíbrio de troca e que marcam a vida entre iguais.
nós poderemos ver isso em outras relações, não só no casal. O foco aqui do nosso trabalho é a família e a relação dos pais com os filhos. Mas quando nós olhamos para os sócios de uma empresa ou para uma relação de amizade, né, é de igual para igual, não tem maiores e menores, né? Mas quando se trata de maiores e menores, olhando para a hierarquia, o equilíbrio ele não é no mesmo nível. Quando eu me coloco no meu lugar em relação a meus pais, é fácil eu notar que eles me deram muito mais do que eu dei a eles. E para a visão sistêmica das constelações, aquelas ideias, né, de que quando os pais ficam idosos, os papéis se invertem e os filhos se tornam pais dos pais, para o Bert Hellinger isso não é assim. Embora às vezes os pais idosos precisem muito da ajuda dos filhos, aquilo que eu posso fazer por eles não se compara ao que eles fizeram por mim. Por exemplo, eles me deram a vida, eles me deram o meu nome, eles me deram um sobrenome, eles me deram irmãos, eles me abrigaram, me aqueceram, me alimentaram, eles permitiram que eu fosse para a escola e, enfim, me deram tudo o que podiam dar para que, naquele momento em que a vida era muito frágil, eu tivesse as melhores condições possíveis para me desenvolver. Chega um momento da vida do filho em que ele não depende muito dos pais, ou, idealmente, não depende mais dos pais. Porém, se ele não tivesse ganho tudo que ele ganhou, ele não chegaria nesse ponto de ser independente, de ser autônomo. Então, entre desiguais, entre pais e filhos, quando é que a coisa se iguala? Principalmente quando eu recebi muito dos meus pais e eu vou dar para os meus filhos. Isso acontece em outras relações também. Ou seja, eu não vou dar para os meus pais o que eles me deram. Eu posso dar carinho, eu posso dar reconhecimento, eu posso dar abrigo, eu posso até cuidar deles numa fase em que eles estejam doentes ou qualquer coisa assim, embora isso seja muito importante, porque é uma manifestação de amor, ainda assim eu sou menor que eles. É mais ou menos comparável a uma situação assim. Por exemplo, um dia, uma professora, no meu caso, me alfabetizou. O tamanho do que ela me deu, quando ela me alfabetizou, eu ainda estou medindo, porque a cada dia, a cada tempo, eu estou adquirindo mais conhecimento a partir daquela alfabetização que ela me ofereceu. Então, ela me deu alguma coisa que ela podia me dar, e o que eu pude dar para ela não se compara, mesmo que eu, de vez em quando, me lembre dela, porque a maioria das pessoas nem lembra, né? Talvez nem lembre o nome de quem alfabetizou. Porém, a cada vez que eu estou, por exemplo, ensinando alguma coisa para alguém, hoje aqui, por exemplo, que eu estou transmitindo para vocês alguma coisa da minha experiência, eu, de uma certa maneira, estou homenageando não somente a ela, mas todos os meus professores que transmitiram para mim o conhecimento que hoje eu transmito. Então, com relação a pais e filhos, é mais ou menos isso. Conforme eu tenho a possibilidade de dar para os meus filhos, eu estou retribuindo para a vida aquilo que meus pais me deram. E assim também, em relação aos meus filhos, eles sempre serão menores do que eu. Mesmo quando se tornarem adultos, eu serei maior que eles. No meu caso, os meus 3 filhos são adultos. E eu tenho tranquilidade de dizer que eles não são do meu tamanho. Eu não mando na vida deles, a nossa relação é de adultos, mas
energeticamente, eu continuo sendo o pai. Eu ocupo um lugar diferente do deles. Perante os filhos deles, eles são pais. Mas comigo eles são e continuarão sendo filhos. E tem costumes diversos em relação a isso, tá? Que até ritualizam isso, né? Mas eu não quero entrar em detalhes. O importante aqui é saber que as ordens do amor são essas três: pertencimento, hierarquia e o equilíbrio de troca, equilíbrio entre dar e receber. E que no casal, pai e mãe, idealmente, isso deve ser equilibrado. E entre pais e filhos, isto é naturalmente desequilibrado. Os maiores dão e os menores recebem. Então, os maiores dão amor, dão nutrição, dão cuidado, dão limites, dão orientações, dão diretrizes e uma série de outras coisas que os mais velhos dão porque estão no lugar de dar. Ok, gente? Tudo certinho até aqui? Tá. Então vamos para frente. E aí nós vamos começar a falar de algumas coisas que podem. E aí um convite que eu faço para vocês nesse primeiro momento, né? Nessa primeira aula, é o seguinte: para a gente poder estar melhor preparado, para a gente estar mais bem instrumentalizado para poder cuidar de nossos filhos, para poder ser pai e mãe, nós primeiro precisamos ver se a nossa relação como filhos de nossos pais está ok. Se eu vou para a vida e me mantenho, vamos dizer, com algum tipo de restrição, algum tipo de dificuldade, algum tipo de problema ou de rejeição relacionada a meus pais, eu tenho algo que eu posso fazer por mim e que vai fortalecer o meu lugar de pai ou o seu lugar de mãe. Então, qual é a desordem associada ao pertencimento? É a exclusão. E existem formas, vamos dizer, muito explícitas de exclusão. Por exemplo, uma criança que a mãe morreu no parto. A morte é uma exclusão. Essa criança, ela não vai ter a mesma condição de uma outra criança que foi parida e depois foi acolhida nos braços da mãe, foi amamentada, foi aquecida e foi apresentada ao pai pela mãe e assim por diante. E tem memórias corporais com sua mãe do que uma criança que não tem isso. O desenvolvimento dessa criança num contexto onde a mãe morreu no parto, ela é diferente e vai exigir determinados tipos de cuidado. Então, esse é um exemplo de exclusão bem evidente e bem notável, né? Que tem efeitos bem notáveis. Mas existem outras exclusões que não são tão drásticas, mas que igualmente vão causar dificuldades. E o meu convite continua sendo: olhem primeiro para si, como filhos, né? Por exemplo, quer ver? Agora a Marina e o Cauê estão de boca cheia, mas dá para fazer o exercício, porque o exercício é silencioso. Eu vou pedir para vocês, se possível, colocarem os dois pés no chão. A maioria de vocês eu não estou vendo, né? Mas coloquem os dois pés no chão e descansem seus braços sobre as pernas. Se coloquem com os pés no chão, os braços sobre as pernas, e inspire pelo nariz,
suavemente, e solte o ar com a boca ligeiramente aberta. E se você se sentir bem assim, feche os olhos e perceba que, junto com o ar que entra, você traz para dentro de si energia vital. E quando você solta o ar com suavidade, você solta também tudo que não seja mais necessário. E sente o efeito da respiração no teu corpo. Esse presente que você ganhou dos teus pais e que te acompanha ao longo da vida há tantos anos, vivendo toda a experiência do viver junto com você. Inspirando pelo nariz e soltando o ar com a boca ligeiramente aberta. Agora você coloca de olhos fechados, coloca diante de você a imagem dos teus pais. E observe um pouco o que é que se coloca diante de você. Se eles estão lado a lado, se eles estão próximos. Não julgue, apenas observe. Se um deles parece mais nítido, o outro parece mais apagado. Se um deles parece mais forte, o outro parece mais fraco. Apenas observe. E coloque uma intenção agora na sua imagem interna. Coloque os dois lado a lado, os dois próximos um do outro, igualmente iluminados, igualmente estáveis. Lembre-se de inspirar pelo nariz, soltar o ar pela boca. E perceba, primeiro, se foi possível colocar os dois em pé de igualdade diante de você. E se foi possível, que efeito isso teve sobre você? Mudou alguma coisa quando aquele que parecia menor, ou mais distante, ou menos importante, ficou igual? Apenas perceba. Às vezes pode até ser difícil ter a imagem de um deles diante de você. Tudo bem, é só para perceber como é que essa imagem desse casal se mostra aí agora diante de você. Deixe-se perceber se você tem algum impulso de movimento, se você quer ir até um deles, se você quer ir até os dois ou não. Se um deles quer se aproximar, ou os dois, perceba se tem algum impulso. Qual é esse impulso? Muito bem. Pode abrir os olhos.
Então, esse breve exercício, ele já pode ser um indicativo de alguma coisa que pode ter acontecido na história dos seus pais. Portanto, na sua história como filho deles. Um acontecimento muito comum, né? Separação dos pais. Um dos dois acaba ficando menos presente ao longo da vida. Outra coisa muito presente, né? Acontece a morte de um deles, a viuvez de um deles, ou a adoção. Você pode ter pais adotivos, por exemplo. Tudo isso são formas de perceber o quanto esses pais biológicos eles estão perante você em equilíbrio ou não. Então, se a imagem ou os movimentos ou essa percepção desse breve exercício indica que há um desequilíbrio, isso certamente teve desdobramentos no seu desenvolvimento até a idade adulta. E quando isso não é devidamente reparado, se você não faz ou não fez ainda algum movimento consciente para equilibrar seus pais em você, inevitavelmente você vai levar isso de alguma maneira para os seus filhos. Antes dos filhos, você vai levar isso para o seu casamento. E isso terá reflexos sobre os filhos que você vai criar, educar, orientar. Existem algumas coisas importantes aqui, né? Por exemplo, para nós, para qualquer um que nasce, qualquer ser humano, se a mãe sobrevive ao parto, se não houve nenhum problema que a mãe faleceu no parto, a mãe é o nosso primeiro grande amor. Isso, seja você menino ou menina, ao nascer, a mãe é o nosso primeiro grande amor, porque já desde a gestação, a minha experiência com a mãe, ela é muito íntima. Enquanto está se formando o meu corpo, enquanto está se formando o cérebro, o aparelho auditivo, eu estou convivendo com a minha mãe por dentro. E isso determina muitas coisas, inclusive nos padrões de resposta da minha fisiologia. Os meus neurônios reconhecem a minha mãe de um jeito diferente de reconhecerem meu pai. Isso, independente de eu ter um intelecto, de eu ter um raciocínio sobre isso. Isso é a inteligência do corpo, que se achega diferente na mãe e no pai. Resumidamente, e eu posso até detalhar, depois posso até mandar um texto para vocês sobre isso, a mãe se torna a nossa guia para o nosso mundo interior. Quando nós vamos para dentro de nós, para aquilo que são nossos sentimentos, nossas emoções, a nossa busca por nós mesmos, nós vamos de mãos dadas com a nossa mãe. Quando nós vamos para o mundo, quando nós vamos para a escola, para o trabalho, para a relação com as pessoas, para o nosso desenvolvimento social, nós vamos de mãos dadas com o pai. Porque enquanto eu estou ali, desde antes do nascimento, quando eu estou ali na vida intrauterina, se existe uma boa convivência entre meu pai e minha mãe, o pai é aquela presença que se manifesta através de uma voz, um som que vibra
de fora para dentro. O pai é a segunda pessoa mais importante na vida para um recém-nascido. E eu sou feito desses dois hemisférios, né? Eu sou feito do que acontece dentro de mim e sou feito das minhas relações fora de mim. E aí, quando alguma coisa não funcionou bem, seja com ou com outro, alguma coisa vai ser representada por um vazio ou por uma carência de pai ou de mãe, tá? E aí existe outros tipos de exclusão que podem acontecer. Quando, por exemplo, o casal se separa, porque naturalmente a criança está mais ligada à mãe logo após o nascimento, a tendência é que a criança fique com a mãe. E dependendo de como é a história da separação, o pai é alienado. E com isso, a criança tem muito poucas oportunidades de ter mais memórias com o pai. E isso vai ter efeitos sobre a criança. Então, resumidamente, para mudar de slide, existem as exclusões drásticas, como, por exemplo, a morte, e existem as exclusões mais elegantes, vamos dizer assim, como a alienação parental, ou aquela ideia de que o filho é meu e não nosso, né? Isso tem muitas variações, tá? Mas essa desordem pode trazer consequências muito importantes. E eu falei, aquela ordem do amor, do pertencimento, ela é tão óbvia, tão simples, mas se ela não é respeitada, ela traz consequências que podem, vamos dizer, trazer para a criança uma série de dores ou dificuldades, tá? E aí eu convido vocês para olhar para si mesmos como filhos de uma história e começar a olhar para os seus próprios filhos como continuadores, né, da sua história. No caso da hierarquia, a desordem é a inversão de papéis. São os filhos que querem ser maiores que o pai, os filhos que medem forças com o pai, com a mãe, são aquelas crianças que mandam na casa e tudo gira em torno delas, as crianças que veem que a mãe, por exemplo, sofre por alguma coisa, ou que os pais, na sua relação, têm dificuldades de se entender, dificuldades de se dar bem. Qualquer pediatra, tem algum pediatra aqui no grupo? Qualquer pediatra sabe que quando as coisas não estão bem entre o casal, a criança pega logo uma febrinha, uma bronquite. É como se ela dissesse assim, sem saber dizer, né? Ei, vocês aí, para com isso, porque os dois são importantes para mim. Para de brigar, porque eu não quero que ninguém vá embora. Eu preciso dos dois. Eu preciso de vocês dois. Porque lá no íntimo, o que a criança tem? Ela tem o DNA. O que é o DNA, senão um grande abraço dos cromossomos herdados do pai e da mãe? O DNA é um abraço. E eu sou fruto de um abraço. Um dia, um homem comum e uma mulher comum olharam um para o outro, se abraçaram e uma força, a força do amor, tocou e impulsionou esses dois. E graças a isso eu nasci. Então, para que eu exista, pai e mãe são igualmente importantes. Porém, a partir do momento que eu entro num contexto familiar, eu vou me deparar muitas vezes com desequilíbrio entre pai e mãe. E isso vai ter consequências. Então, até mesmo para a saúde das crianças,
um casal que cuida disso, um casal que se trata, que se trabalha e que sabe lidar com uma coisa que é evidente, né? Que nós somos, cada um de nós é um mundo, né? Cada um de nós vem de uma história. Eu tenho meu pai, minha mãe e minha bagagem, minha herança. E a minha esposa tem pai e mãe e uma bagagem. E nós constituímos uma família. 2 seres estranhos um ao outro que vão se complementando e aprendendo a arte de conviver. E quando temos dificuldades, os filhos, de alguma maneira, reagem. Primeiro, tentando nos unir, às vezes tentando nos salvar, quando um dos dois mostra uma certa fragilidade ou uma pouca motivação para a vida e outros tipos de situações. Então, as crianças, Bert Hellinger disse, ninguém ama mais do que as crianças. Portanto, o grande amor das crianças faz com que, às vezes, elas suportem ou tentem carregar pesos que não pertencem a elas. E aí, quando elas crescem um pouquinho, elas acham que elas são maiores que o pai ou maiores que a mãe, e elas adotam uma atitude arrogante perante o pai ou perante a mãe. Muitas pessoas chegam na adolescência e têm absoluta certeza que sabem o que é bom para a mãe ou para o pai, e que o pai ou a mãe não sabem o que é bom para eles mesmos. Isso é uma atitude arrogante, mas isso começou lá atrás, quando a criança começou a carregar dores que não eram dela, carregar situações que não eram dela, querendo amenizar, querendo resolver, querendo que os dois continuem bem, continuem alegres, continuem juntos, né? A descompensação é a desordem em relação ao equilíbrio de troca. Então, quando existe uma relação, por exemplo, de um casal onde um dos dois dá muito e o outro dá pouco, esse casamento está em grande risco. Quando, por exemplo, a criança é colocada num lugar que não é o dela, e às vezes começa com delicadezas, sabe? Por exemplo, vou citar o exemplo da menina, que é a princesinha do papai. É muito legal isso, porque é uma forma amorosa de dizer. Porém, o excesso disso indica uma descompensação. E, às vezes, a menina se torna uma substituta da mãe para o ambiente afetivo do pai. Eu não estou falando de nada parecido com sexualidade ou incesto, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de, vamos dizer, ocupar um lugar afetivo que deveria ser da mãe, e, com isso, a criança ou a jovem se torna portadora de algumas dificuldades, porque ela está enredada numa dinâmica que, quando ela é criança, ela não consegue sair dela. E o menino, a mesma coisa. O favorito da mamãe é o companheirão da mamãe. É uma figura muito comum nas famílias. E quem é o companheirão da mamãe? É o papai. Mas quando entre o papai e a mamãe começa a haver uma distância muito grande, a relação começa a esfriar, e por qualquer razão eles não conseguem se manter assim, como um companheirão um do outro, e uma criança, um filho, um homem, um filho menino, é colocado nesse lugar para a mãe, pela mãe, ele vai ter dificuldades, porque esse não é o lugar dele. Tá? Ele é pequeno perante o pai e a mãe. Quando ele é colocado num lugar que não é o dele, ele se sente grande. É uma ilusão, isso é uma ilusão, mas ele se sente assim, porque foi dado a ele esse lugar. Então, aqui são alguns alertas bem simples e objetivos de como as desordens relativas a essas ordens podem trazer
dificuldades para que os pais exerçam o seu amor e a sua autoridade de pai e mãe em relação aos seus filhos, para poder que eles se sintam seguros, que tem alguém cuidando deles, tem alguém dizendo para eles, de um lugar maior que o deles, o que é que deve ser, para que a autonomia deles seja uma conquista gradativa e não fruto de uma descompensação, de um desequilíbrio, de um espaço vazio que exista na estrutura familiar e que vai fazer com que a criança se sobrecarregue. Fundamentalmente é isso. Então, quando nós temos uma história que tem a ver com isso, a primeira coisa que nós podemos fazer por nossos filhos é resolver isso dentro de nós, como filhos de nossos pais, para que a gente possa estar mais disponível para olhar para eles do lugar de pai e do lugar de mãe. Eu estou falando pai, 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 porque eu sou pai, tá, mães? Mas eu estou falando para vocês também, ok? Isso é importantíssimo para homens e mulheres, né? E vale também para as mães, né? Bom, deixa eu dar uma pausa, ver se tem alguém querendo reclamar, querendo discordar, ou querendo talvez fazer alguma pergunta, não sei. Só a minha internet que caiu. Caiu sua internet? Eu fiquei pensando se foi se foi geral, se foi a minha. Foi Tá. poucos minutos, acho que 2 minutos. Acho que não foi 2 minutos, não, 1 minuto que deve ter sido. Não, a gente aqui continuou. Ah, então tá bom. Alguma coisa, Tamara, que você quer saber? Não, eu ainda tô. Tá bastante coisa para mim, eu tô ainda refletindo sobre tudo isso, a respeito de tudo isso. Tá bom. Ok. Então, dando um tempinho para cada um de vocês aqui, como filhos dos seus pais, e a partir da próxima aula a gente vira a página, mas é claro que isso também vale para os seus filhos, mas permitindo-se primeiro beneficiar vocês, eu quero propor um pequeno exercício para vocês. De novo, vou pedir para vocês fecharem os olhos, não precisa ficar mudando de posição se vocês não quiserem, mantenham-se confortáveis, mas fechem os olhos. Eu vou falar algumas coisas na primeira pessoa, e cada um aqui imagine-se falando isso silenciosamente, dentro de si, tá? Contemplo o início de minha vida. E o início, para mim, desta vida, foi com o encontro de meu pai com minha mãe. Contemplo meus pais, jovens. Imagino um diante do outro, olhos nos olhos. Talvez de mãos dadas, a uma certa distância, olhando nos olhos. Imagino que uma grande força
atuou sobre eles, impulsionou um na direção do outro. E eles se uniram como homem e mulher. E ali a vida começou para mim. Durante 9 meses, eles aguardaram a minha chegada, com esperança, com dúvidas, talvez com algum receio, até que minha mãe me deu à luz com dores. Então eles me pegaram e se olharam novamente e disseram: "Essa é a nossa criança?" Sim, a nossa criança, nosso pequeno amor. E saíram a me exibir. Me apresentaram para as pessoas da família, para todos que gostavam deles. Essa é a nossa criança. Eles me deram um nome, me deram um sobrenome. Talvez, quando eu cheguei, já tivesse irmãos que também me receberam com alegria. Algumas coisas começaram a acontecer e geraram, talvez, dificuldades, talvez conflitos, dores, tristezas. E eu me vi envolvido nisso. Muita coisa eu recebi de graça dos meus pais. E muitas coisas eu tive que conquistar na vida, porque não me vieram de graça. Muito obrigada, mãe. Muito obrigada, pai. Hoje eu sei que vocês me deram tudo, tudo o que podiam dar. E tudo se ajeitou. E hoje eu agradeço o que me deram e o que não me deram. Porque me abriu a possibilidade de aprender a conquistar o que não me veio de graça. Por favor, pai. Por favor, mãe. Me abençoe para que eu possa continuar fazendo com a vida que eu recebi de vocês o melhor por mim e para todos os que eu amo.
vocês são os pais certos para mim. Muito bem. Devagarinho abram os olhos. Às vezes as pessoas se identificam com isso, às vezes elas gostariam de repetir, às vezes gostariam de fazer num ritmo mais lento. Então, o que eu posso fazer é passar mais ou menos isso que eu falei aqui, porque eu não estava lendo nada, né? Eu não estava lendo. Eu posso passar o texto para vocês, e uma possibilidade é que cada um grave com a sua própria voz e no seu próprio ritmo, e depois repita esse exercício, que essa é um recurso, né, para que você possa, se existe ainda alguma coisa entre você e seu pai, ou entre você e sua mãe, ou entre você e seu avô que criou você, ou qualquer outra pessoa que foi importante para você na sua infância, para que você possa abraçar a sua origem sem restrições. O que a gente chama de tomar a vida nas constelações é muito mais do que se conformar, é muito mais do que aceitar e é mais do que perdoar. Tomar a vida é, sem qualquer julgamento, sem qualquer exigência, abraçar o seu destino, abraçar a sua origem. Porque os movimentos da vida estão sempre certos. E, a partir daí, a gente poder, aos poucos, né, vir resolvendo alguma coisa que a gente precise resolver, para poder estar mais inteiro no presente, estar mais inteiro na relação de casal e na nossa lida com nossos filhos. Ok? Alguma coisa sobre isso, sobre esse exercício que vocês queiram perguntar ou falar? Muito bem. Então, eu vou fechar a aula de hoje com um outro exercício. Esse exercício eu vou pedir para vocês ficarem de olhos abertos, porque ele originalmente ele é feito em pé. Vou até ficar em pé, deixa eu ver se fica bom aqui. Mais ou menos. Eu faço com as mãos mais altas. Ele é feito de um conjunto de frases e um conjunto de gestos. E ele pode ser repetido 2 ou 3 vezes. E você pode fazer isso imaginando que você tem diante de você, primeiro a sua mãe e depois o seu pai. Então, vamos lá. Eu proponho começar com a mãe, né? Porque tudo começa com a mãe, né? A mãe é nosso primeiro amor, né? Como eu disse. E o exercício é uma repetição de frases. É interessante fazer de pé e de olhos fechados, mas eu não vou fazer para que vocês façam, eu vou fazer para mostrar. E depois vocês fazem, tá? Vocês que sabem, o casal ali já está ficando em pé. Não tem importância, pode ficar em pé. E a sequência é a seguinte, vamos lá. Eu estou em pé e eu me imagino diante da minha mãe. E eu digo a ela, eu chamo esse exercício de despedida com amor, tá? Porque na minha história, eu tive um primeiro movimento em relação à minha mãe, que foi o de ficar longe. Depois eu voltei e depois eu me despedi com amor. Mas cada um tem uma história, tá? Esse aqui é um fechamento glorioso, vamos dizer assim,
da minha relação com ela. E as frases são as seguintes, e os gestos. Então, quem está querendo já fazer, como o casal aí, a Thaís, e o Carlos, tudo bem, mas observa primeiro. Então, a primeira frase é: eu sou eu, e eu digo apontando para mim, eu sou eu, você é você, eu não sou você, mas eu não sou nada além de você. Somos frutos do mesmo amor. Aí eu trago para cá e digo, eu sou você. Então, tem uma aparente contradição aí, mas o exercício começa com uma diferenciação. Eu sou eu, você é você, mamãe. Eu não sou você, mas eu não sou nada além de você. Nós somos frutos do mesmo amor. E aí eu trago para cá e digo, eu sou você. Então, é isso, repetir isso. Eu sou eu, você é você, eu não sou você, mas eu não sou nada além de você. Somos frutos do mesmo amor. Eu sou você. Porque, em essência, meus prezados, nós somos feitos de pai e mãe. O Bert Hellinger diz que toda criança é café com leite. Papai é o café, mamãe é o leite, e eu sou uma misturinha dos dois. Essa matriz de pai e mãe eu trago comigo, e ao longo da minha vida eu acrescento experiências que me fazem ir um pouco mais e ter uma experiência melhor que a que eles tiveram, se tudo der certo para mim. Porém, papai e mamãe estão comigo, e todos os avanços que eu faça, todos os ganhos que eu tenha em qualquer área da minha vida, na saúde, na criação de filhos, em qualquer outra, é como se fosse uma extensão da vida deles. Então, com a constelação, a gente aprende a olhar a vida como um fluxo. Então, eu tomei para mim aquilo que minha mãe e meu pai viveram e me entregaram, eu tomo para mim respeitosamente aquilo tudo e me proponho a ir adiante com a bênção deles e com eles em mim. Então, eu não deixo de ser meu pai e minha mãe, mas eu sou meu pai e minha mãe continuamente aprendendo, continuamente melhorando, e com isso, o que eu entrego para os meus filhos, da mesma forma, eu dou tudo para eles. Mas assim como meus pais me deram tudo e eu senti falta de algumas coisas, eu também dou tudo para os meus filhos, mas não é tudo que eu tenho. E isso é suficiente, porque tem o amor, que é todo. Eu dou todo o meu amor. E aí eles pegam isso e vão para frente e vão ter uma vida melhor que a que eu tive. Ou seja, a proposta das constelações não é a da ruptura com o passado. A pessoa que rejeita pai ou mãe, ela está tentando ir para frente olhando para o retrovisor. Então, às vezes, diante dos seus filhos, ela adota uma tese. Eu vou fazer tudo diferente do que a minha mãe fez. Então, ela está se esforçando muito para ser uma não mamãe. Ela não está sendo ela. Ela está esforçando-se muito para fazer diferente. E isso drena a energia dela, porque ela não é tão diferente assim da sua mãe. Ela tem dores, talvez, que ela ainda não resolveu em relação ao seu lugar de filha da sua mãe, e isso é outra coisa. Agora, quando ela se deixa ser o que ela é,
De vez em quando ela vai fazer umas coisas igualzinho a mãe fazia, inclusive algumas coisas meio mal feitas, porque a mamãe não era perfeita, a mamãe tinha imperfeições, o papai também, às vezes muitas. E de vez em quando eu me pego como pai fazendo o que meu pai fazia, mesmo achando que o que ele fazia não era muito bom. Nessas horas é que eu posso voltar e agradecer tudo que eu recebi e dizer: você vê, pai, eu ainda sou mais parecido com você do que eu mesmo imaginava. E eu posso, da próxima vez, fazer diferente, me despedindo com amor de padrões que eu mesmo quero vencer. Ok? Então, a ideia é que essa despedida seja amorosa e que eu não jogue tudo fora, porque nem tudo foi ruim, nem tudo foi péssimo. Algumas coisas podem ter dado muito errado, mas tudo se ajeitou. Se a gente olha para a vida hoje, é bem provável que vocês vejam, reconheçam que a vida está melhor hoje para vocês do que foi a vida deles. E isso é assim, a vida de seus filhos há de ser melhor que a que vocês têm. Certo? Então, gostaria de ter pelo menos alguma fala de alguém aqui para eu calibrar alguma coisa, para eu complementar alguma coisa, alguma pergunta, antes da gente fechar nosso primeiro encontro. Ele foi bastante voltado para você como filho, mas certamente você pode pegar tudo isso e rebater para frente e perceber algumas coisas tentando olhar com os olhos dos seus filhos. Alguma coisa a dizer ou a perguntar? Luiz Carlos? É isso? Ligou a câmera com essa intenção? Não, tá tudo ótimo. Perfeito. Outro Carlos, ótimo. Ah, é o Luiz ali. Carlos, você quer falar alguma coisa, Carlos? Não, na verdade, só fazer um comentário que eu gostei muito, né, dessa primeira aula, me fez refletir várias situações que eu vivi e várias situações que eu vivo hoje. Vou dormir reflexivo. Tá bom. Que não perca o sono, né? Certeza. Luiz Carlos ligou a câmera para falar alguma coisa, amigo? Eu sempre acho bom fazer esse tipo de exercício. Fortalece a ligação desse nosso princípio e faz bem. Legal. Bom, é isso, gente. Então, tá bom. Então, hoje nós ficamos por aqui e a partir de amanhã o WhatsApp está à disposição de vocês, tá? Na próxima semana, no mesmo horário, a gente se encontra de novo, ok? Eu fiquei de mandar para vocês o texto daquele que eu chamei do primeiro movimento do amor, né? E para vocês terem aí como referência, eu mando amanhã, tá bom? Um abraço, pessoal. Muito obrigado por hoje. Tudo de bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Pessoal. Tá, gente. Semana que vem, né? Gratidão. Boa noite a todos. Gratidão.